Você sabia que existe uma diferença gigantesca entre orar por hábito e orar com fé verdadeira? Que milhões de cristãos estão orando todos os dias, mas não estão vendo as respostas que Deus quer dar? Que muitas pessoas desistem de orar porque acham que suas orações não chegam até Deus? Que existe um tipo específico de oração que tem poder para transformar situações impossíveis? E se eu te disser que a diferença entre orações que são respondidas e orações que parecem não funcionar está em um princípio muito simples que Deus revela na sua palavra? Que existe uma forma de orar que não apenas toca o coração de Deus, mas também libera seu poder sobrenatural em nossa vida? Que o segredo para ver milagres, curas e transformações pode estar em uma atitude de fé que poucos cristãos realmente compreendem? Você já percebeu como às vezes oramos sem realmente esperar que algo aconteça? Como repetimos as mesmas palavras sem conexão real com Deus? Como pedimos coisas para Deus, mas no fundo não? Acreditamos que Ele vai responder? Como nossa falta de fé pode estar impedindo que vejamos o poder de Deus se manifestar em nossa vida? Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos falar sobre um dos versículos mais poderosos da Bíblia sobre oração, que pode revolucionar completamente sua vida de oração, que pode abrir as portas do céu para sua família, que pode trazer cura, restauração e milagres para sua vida. A pergunta que precisa ser feita é: você está orando com fé verdadeira ou apenas com esperança? Você está se aproximando de Deus com confiança absoluta ou com dúvidas e incertezas? Você acredita realmente que Deus tem poder para fazer o impossível em sua vida? O versículo que estudaremos hoje vai revelar exatamente como Deus quer que oremos e qual é o poder tremendo da oração feita com fé genuína. Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16 declaram uma verdade que pode transformar sua vida de oração para sempre. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Você percebeu que este versículo não está falando sobre qualquer tipo de oração? Está falando especificamente sobre a oração da fé, um tipo de oração que tem características específicas e resultados sobrenaturais que Deus prometeu honrar. Se este devocional está falando com seu coração e você quer receber mais mensagens que vão fortalecer sua vida de oração segundo os princípios de Deus, clique no botão de inscrição agora. Temos muitos outros ensinamentos que vão te ajudar a desenvolver uma intimidade profunda com o Senhor e experimentar seu poder em sua vida. E me conte nos comentários: você tem experimentado o poder da oração da fé em sua vida? Existe alguma situação específica pela qual você precisa orar com mais fé? A primeira coisa que precisamos entender sobre este versículo é o que realmente significa a oração da fé. Não é simplesmente orar e esperar que algo bom aconteça. Não é repetir fórmulas mágicas ou usar palavras especiais. A oração da fé é uma oração baseada na confiança absoluta no caráter de Deus, nas promessas da sua palavra e no seu amor incondicional por nós. A oração da fé começa com o conhecimento real de quem Deus é. Quando conhecemos verdadeiramente o caráter de Deus, sua fidelidade, seu amor, sua misericórdia e seu poder, nossa fé se fortalece naturalmente. Não conseguimos ter fé em alguém que não conhecemos bem. Nossa fé cresce na medida em que conhecemos mais profundamente a Deus através da sua palavra. Muitas pessoas oram sem fé porque têm uma imagem distorcida de Deus. Pensam que Deus é distante, mal-humorado, relutante para abençoar ou que precisa ser convencido a nos ajudar. Mas a palavra de Deus nos revela que nosso Pai Celestial é bom, generoso, compassivo e que tem prazer em responder às orações dos seus filhos. Quando o versículo diz que a oração da fé salvará o doente, está nos mostrando que existe um tipo específico de oração que carrega o poder de Deus para a cura e restauração. Não é uma oração desesperada ou cheia de ansiedade, é uma oração feita com confiança tranquila de que Deus é capaz e está disposto a agir. A palavra salvará, aqui, tem um significado muito amplo. Pode significar cura física, mas também libertação de qualquer situação difícil, restauração de relacionamentos, provisão financeira ou qualquer tipo de intervenção sobrenatural que precisemos. Deus não limita seu poder apenas a questões de saúde física. O versículo também promete que o Senhor o levantará, indicando que quando oramos com fé verdadeira, não somos nós que fazemos o milagre acontecer. É o próprio Senhor que age em resposta à nossa fé. Nossa responsabilidade é crer.
A responsabilidade de Deus é agir. Nossa parte é orar com fé, a parte de Deus é manifestar seu poder. Uma das coisas mais lindas neste versículo é a promessa de perdão de pecados conectada à oração da fé. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isso nos mostra que Deus não separa nossa condição espiritual da nossa condição física e emocional. Ele quer nos restaurar completamente, espírito, alma e corpo. Muitas vezes, situações difíceis em nossa vida estão conectadas a pecados que precisam ser confessados e perdoados. Não estou dizendo que toda doença ou problema é resultado de pecado pessoal, mas estou dizendo que Deus quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida quando oramos com fé genuína. O perdão de pecados não é algo que recebemos apenas quando nos convertemos. É algo que precisamos experimentar continuamente em nossa caminhada cristã. A oração da fé inclui confissão sincera de pecados e recepção do perdão completo de Deus, o que libera seu poder para agir em nossa vida. O versículo 16 nos dá instruções práticas sobre como viver uma vida de oração da fé. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Aqui vemos que a oração da fé não é apenas uma atividade individual, é também comunitária. Confessar pecados uns aos outros não significa contar todos os detalhes íntimos dos nossos erros para qualquer pessoa. Significa ter relacionamentos cristãos maduros e confiáveis, onde podemos ser transparentes sobre nossas lutas, receber oração, encorajamento e prestação de contas. Quando confessamos nossos pecados a irmãos maduros na fé e recebemos oração deles, algo poderoso acontece no mundo espiritual. As fortalezas do inimigo são quebradas. A vergonha perde seu poder sobre nós. A comunhão com Deus é restaurada completamente. E isso cria um ambiente espiritual propício para milagres. Orar uns pelos outros é uma das expressões mais puras do amor cristão. Quando oramos com fé por outras pessoas, estamos exercitando nossa fé de uma forma que agrada muito a Deus. Estamos demonstrando que acreditamos no poder de Deus não apenas para a nossa própria vida, mas também para a vida dos outros. Existe algo especial na oração feita por outras pessoas, que às vezes é mais eficaz que nossa própria oração por nós mesmos. Quando estamos passando por situações difíceis, nossa fé pode ficar abalada. Mas quando irmãos maduros oram por nós com fé forte, isso libera o poder de Deus de uma forma tremenda. O versículo termina com uma declaração que deveria revolucionar nossa compreensão sobre oração. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Isso significa que oração não é apenas uma atividade religiosa bonita, é uma força real que produz resultados concretos no mundo natural e espiritual. A palavra eficácia, aqui, fala sobre poder real, energia ativa, força que produz mudanças. A oração da fé não é passiva, é ativa, poderosa, eficaz. Ela realmente faz coisas acontecerem porque conecta nosso coração com o coração de Deus e libera seu poder sobrenatural. Mas observe que o versículo fala sobre a súplica do justo. Isso não significa que precisamos ser perfeitos para ter nossas orações respondidas. Significa que precisamos estar em relacionamento correto com Deus, com pecados confessados e perdoados, vivendo em obediência à sua palavra. A justiça que nos qualifica para a oração eficaz não é nossa própria justiça, que é imperfeita. É a justiça de Cristo que recebemos pela fé. Quando estamos em Cristo, somos considerados justos aos olhos de Deus, e isso nos dá confiança para nos aproximarmos do trono da graça com nossas súplicas. Agora vamos falar sobre como desenvolver e fortalecer nossa fé para orar com mais poder e eficácia. A fé não é um sentimento que aparece e desaparece. É uma convicção baseada na palavra de Deus que pode ser cultivada e fortalecida através de práticas espirituais específicas. A fé cresce através do estudo regular da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais conhecemos as promessas de Deus registradas na Bíblia, mais nossa fé se fortalece para crer que Ele fará em nossa vida o que prometeu em sua palavra. Cada promessa de Deus na Bíblia é uma base sólida para a oração da fé. Quando oramos baseados no que Deus já prometeu, não estamos tentando convencê-lo a fazer algo contra sua vontade. Estamos simplesmente pedindo que Ele cumpra o que já prometeu fazer. Isso nos dá confiança tremenda na oração. A fé também cresce através de testemunhos de como Deus tem agido na vida de outras pessoas.
Quando ouvimos histórias reais de milagres, curas, provisões sobrenaturais e intervenções divinas, nossa fé é fortalecida para crer que Deus pode fazer a mesma coisa em nossa vida. Por isso, é tão importante estarmos conectados com uma comunidade cristã saudável, onde podemos compartilhar e ouvir testemunhos do poder de Deus. Quando isolamos nossa fé, ela tende a enfraquecer. Quando cultivamos nossa fé em comunhão com outros crentes, ela se fortalece constantemente. A fé cresce através da experiência pessoal com Deus. Cada vez que oramos e vemos Deus responder, nossa confiança nele aumenta para a próxima situação. Começamos com orações simples e vamos crescendo na fé para crer em milagres maiores. Se você nunca viu Deus responder uma oração, comece orando por coisas pequenas e específicas. Peça a Deus para ajudá-lo a encontrar algo que perdeu. Ore por um problema simples no trabalho. Peça direção para uma decisão pequena. Quando você começar a ver Deus agir nas coisas pequenas, sua fé crescerá para as coisas maiores. A oração da fé também requer que eliminemos dúvidas e incredulidade do nosso coração. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7 nos alertam que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Dúvida não é a mesma coisa que perguntas honestas sobre Deus. Dúvida é uma incredulidade que questiona o caráter e a fidelidade de Deus. É a decisão de não confiar em Deus, mesmo quando Ele já provou sua fidelidade muitas vezes. É isso que impede nossas orações de serem eficazes. Para eliminar dúvidas, precisamos renovar nossa mente constantemente com a palavra de Deus. Quando pensamentos de incredulidade chegam, precisamos substituí-los imediatamente com verdades bíblicas sobre quem Deus é e o que Ele prometeu fazer por nós. A oração da fé também exige persistência e perseverança. Jesus ensinou sobre a importância de continuar orando até recebermos resposta. Lucas, capítulo 18, nos conta a parábola da viúva persistente que continuou pedindo justiça até que o juiz atendeu seu pedido. Persistência na oração não significa que Deus é relutante para nos responder e precisa ser convencido. Significa que existe um processo espiritual acontecendo enquanto oramos, e algumas vezes esse processo leva tempo para se completar. Durante esse tempo, nossa fé é testada e fortalecida. Muitas pessoas desistem de orar justo antes de Deus responder. Oram por algumas semanas ou meses e, quando não veem resultados imediatos, concluem que Deus não vai responder. Mas a palavra de Deus nos ensina que devemos continuar orando até que vejamos a resposta ou até que Deus claramente nos direcione a parar. A oração da fé inclui gratidão antecipada pela resposta que ainda não vemos com os olhos naturais. Quando realmente cremos que Deus vai responder nossa oração, começamos a agradecer antes de ver a resposta. Isso demonstra fé genuína e agrada muito ao coração de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 24. Registra as palavras de Jesus. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Observe que Jesus disse, crede que o recebereis, não crede que o recebestes. Isso indica que devemos manter nossa fé mesmo enquanto esperamos a manifestação da resposta. A oração da fé também é específica, não vaga ou genérica. Quando sabemos exatamente pelo que estamos orando, podemos reconhecer claramente quando Deus responde. Orações genéricas produzem resultados genéricos. Orações específicas produzem testemunhos específicos do poder de Deus. Em vez de orar, Deus, abençoa minha vida, ore especificamente pelo que você precisa. Deus, eu preciso de R$2.000 até sexta-feira para pagar esta conta. Eu creio que o Senhor vai prover este dinheiro de alguma forma que trará glória para seu nome. A oração da fé é feita em nome de Jesus, não em nosso próprio nome ou mérito. João, capítulo 14, versículos 13 e 14 prometem: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Orar em nome de Jesus não é simplesmente adicionar em nome de Jesus, amém, no final da oração. É orar com a autoridade que Jesus nos deu, baseados na obra que ele completou na cruz, confiando nos méritos dele, não nos nossos próprios méritos. Quando oramos em nome de Jesus, estamos reconhecendo que nossa única qualificação para nos aproximarmos de Deus é o que Jesus fez por nós. Não temos direitos próprios, mas temos todos os direitos que Jesus conquistou para nós
através de sua morte e ressurreição. A oração da fé também considera a vontade de Deus revelada em sua palavra. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15 nos ensinam: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." Isso não significa que Deus só responde orações que já sabemos que ele quer responder. Significa que quando alinhamos nossas orações com os princípios e propósitos revelados na palavra de Deus, podemos orar com confiança absoluta de que ele vai responder. A vontade de Deus não é um mistério completo. Deus já revelou muito claramente na sua palavra o que ele quer para a nossa vida: salvação, santificação, cura, provisão, proteção, sabedoria, paz, alegria e muitas outras bênçãos. Podemos orar com fé por qualquer coisa que está alinhada com esses propósitos divinos. Quando não temos certeza se algo específico está na vontade de Deus, podemos orar: Deus, se isto está na sua vontade, eu creio que o Senhor vai fazer. Se não está na sua vontade, eu peço que o Senhor me mostre qual é a sua vontade para esta situação. Esse tipo de oração demonstra humildade e confiança ao mesmo tempo. A oração da fé também inclui interceder por outras pessoas, não apenas por nós mesmos. Algumas das orações mais poderosas que podemos fazer são orações pelos nossos familiares, amigos, pastores, líderes e até mesmo por pessoas que não conhecemos pessoalmente, mas que Deus coloca em nosso coração. Quando oramos por outras pessoas, nossa fé muitas vezes funciona melhor porque não estamos focados em nossas próprias ansiedades e medos. Podemos ver a situação com mais clareza espiritual e orar com mais objetividade e fé. A intercessão é uma das formas mais puras de amor cristão. Quando oramos por alguém que talvez nem saiba que estamos orando, estamos demonstrando o amor de Deus de uma forma completamente desinteressada. Deus honra esse tipo de oração de maneira especial. A oração da fé reconhece que algumas situações podem ter componentes espirituais que precisam ser tratados através da oração. Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso não significa que devemos ver demônios em toda situação difícil. Significa que devemos estar cientes de que existe uma dimensão espiritual na vida que pode afetar nossa realidade física e emocional. A oração da fé tem autoridade para lidar com essas forças espirituais. Quando oramos contra forças espirituais de maldade, fazemos isso baseados na vitória que Jesus já conquistou na cruz. Não lutamos para vencer o diabo, lutamos a partir da vitória que Jesus já conquistou sobre ele. Isso nos dá confiança e autoridade na oração. A oração da fé também inclui jejum quando apropriado. Jesus ensinou que alguns tipos de situações só são resolvidos com oração e jejum. O jejum não convence Deus a responder nossa oração. O jejum nos ajuda a focar mais intensamente na oração e a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Quando jejuamos, estamos dizendo a Deus que esta oração é mais importante que nossa necessidade física de comida. Estamos demonstrando seriedade e dedicação. Estamos criando espaço mental e espiritual para buscar a Deus sem distrações. O jejum deve ser feito com sabedoria, considerando nossa saúde física e responsabilidades práticas. Não é necessário jejuar por dias para que Deus responda a nossa oração. Às vezes, um jejum de uma refeição ou algumas horas pode ser suficiente para o propósito espiritual. A oração da fé produz resultados que trazem glória para Deus, não apenas benefícios para nós. Quando Deus responde nossas orações de forma sobrenatural, as pessoas ao nosso redor veem seu poder e são atraídas para ele. Nossos testemunhos se tornam ferramentas de evangelismo. Por isso devemos sempre orar pedindo que Deus seja glorificado na resposta. Devemos estar prontos para dar testemunho do que Deus fez quando Ele responder nossa oração. Devemos usar as bênçãos que recebemos de forma que honre a Deus e abençoe outras pessoas. Chegamos ao final desta reflexão sobre o poder transformador da oração da fé, mas este pode ser o começo de uma nova dimensão em sua vida de oração. Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16, não são apenas versículos inspiracionais. São promessas práticas de Deus que podem revolucionar completamente sua experiência cristã. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Você tem uma escolha muito clara hoje: continuar orando de forma superficial e vendo poucos resultados, ou começar a orar com fé verdadeira e experimentar o poder sobrenatural que Deus quer manifestar em sua vida. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que Tu és o Deus que responde orações. Perdoa-nos por todas as vezes que oramos sem fé, que duvidamos do Teu poder, que desistimos de orar antes de ver Tua resposta. Ensina-nos a orar com fé verdadeira como Tu ordenas em Tua palavra. Fortalece nossa fé através do conhecimento mais profundo de quem Tu és. Ajuda-nos a confiar completamente no Teu caráter e nas Tuas promessas. Remove toda dúvida e incredulidade do nosso coração. Dá-nos persistência para continuar orando até vermos Tuas respostas. Ensina-nos a orar especificamente, em nome de Jesus, segundo Tua vontade revelada. Use nossas orações para trazer cura, libertação, provisão e milagres que tragam glória para Teu nome. Ajuda-nos a interceder uns pelos outros com amor genuíno. Cria em nós corações que buscam Tua glória acima de nossos próprios interesses. Que nossa vida de oração seja um testemunho do Teu poder para todos ao nosso redor. Que vejamos Teu reino se manifestar na terra através de nossas orações da fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem fortaleceu sua fé e você quer receber mais ensinamentos que vão aprofundar sua vida de oração segundo os princípios de Deus, se inscreva no canal agora mesmo. Temos muitas outras mensagens que vão continuar te equipando para viver uma vida cristã vitoriosa. Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam fortalecer sua vida de oração ou que estão passando por situações difíceis que precisam da intervenção de Deus. Pode ser exatamente a palavra que elas precisam para começar a orar com fé verdadeira. E me conta aqui nos comentários como você pretende aplicar estes princípios da oração da fé em sua vida. Que situação específica você vai começar a cobrir com oração da fé a partir de hoje? Seu testemunho pode encorajar outros que estão enfrentando desafios similares. Lembre-se, Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus que fez milagres nos tempos bíblicos. O poder da oração da fé ainda funciona hoje. Deus está esperando que você se aproxime dele com confiança absoluta para ver seu poder se manifestar em sua vida. Que Deus fortaleça sua fé, que Ele responda às suas orações de forma sobrenatural, que seu testemunho de orações respondidas seja uma fonte de encorajamento para muitas outras pessoas. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.